Olá, bem-vindos ao Saber Direito Responde. Ao longo dessa semana, falamos sobre separação dos poderes e judicialização da política. Dentro desse tema maior, vimos que a Constituição estabelece uma divisão funcional do poder, portanto, reparte o poder político estatal em funções que são atribuídas a órgãos distintos. Cada um desses órgãos tem independência orgânica, portanto, não tem subordinação de um em relação ao outro, e especialização funcional, porque exerce uma função típica com predominância e não com exclusividade. Vimos que a função jurisdicional dentro desse universo acaba envolvendo também uma dimensão criativa, pela qual é possível que surja uma determinada interação entre os poderes judiciário, executivo e legislativo. Estamos aqui no estúdio com 3 acadêmicos de direito que terão a oportunidade de fazer questionamentos sobre temas específicos dentro dessa matéria. Estamos com o Gamaliel, a Adriana e o Leonardo, e eu pergunto se há alguma questão específica quanto ao tema. Professor, ao longo das aulas, o senhor brilhantemente conotou sobre os 3 poderes que regem o nosso país, que é o legislativo, executivo e o judiciário. A função de fiscalização exercida pelo poder legislativo é típica ou é atípica? Essa é uma pergunta interessante, Gamaliel, pelo seguinte: a função mais típica, mais convencional do poder legislativo é naturalmente aquela que lhe dá o nome, a função legislativa de inovação na ordem jurídica e, portanto, de criação de direito novo. Apesar disso, também é tradicional, não só no Brasil, mas em geral, que o poder legislativo exerça uma função de fiscalização e que, por conta disso, por conta desse caráter típico da função, tradicional dessa função, não seria correto, tecnicamente correto, dizer que é uma função atípica. Ela não é a função mais típica, não é aquela tradicionalmente ou comumente identificada com o poder legislativo, mas ela não só está ligada ao seu papel institucional, como é cada vez mais frequente. Está ligada ao seu papel institucional no seguinte sentido: o poder legislativo, por definição, é o órgão que congrega os diferentes segmentos do espectro político existente em um Estado. E por conta disso, esses diferentes segmentos exercem um acompanhamento abrangente do exercício do poder político. Por conta desse acompanhamento, dessa possibilidade constante de que o povo, pelos seus representantes, acompanhe o exercício do poder político, que essa função é considerada típica também. E mais do que isso, como eu mencionei, ela tem cada vez mais ocupado um papel de destaque, não só no Brasil, como também em outros países. Isso está ligado a vários fatores. Um primeiro deles é a dificuldade que o legislador tem, que nós acompanhamos e comentamos durante as aulas, de exercer a legislação com toda a extensão que seria necessária e com toda a abrangência que seria necessária em tempo real, no mesmo tempo em que as necessidades surgem. Isso acaba deslocando um pouco o foco do poder legislativo, sem prejuízo da importância da função legislativa que se mantém, mas deslocando um pouco o foco do poder legislativo para essa fiscalização corrente das diferentes formas de exercício do poder político. A Constituição prevê inúmeros mecanismos para fomentar e permitir que essa fiscalização ocorra da melhor forma e abrangentemente, desde as imunidades parlamentares, que permitem aos deputados e senadores se expressarem quanto aos mais diferentes aspectos de interesse público, sem restrições ou com o mínimo de restrições que seja possível, até as competências especificamente fiscalizatórias, como a possibilidade de se instaurarem comissões parlamentares de inquérito e de se convocarem determinadas autoridades para que prestem esclarecimentos no Poder Judiciário, caso dos ministros de Estado, mais especificamente. Portanto, a Constituição permite e incentiva essa atividade de acompanhamento abrangente das funções do poder público pelos representantes do povo, o que, de certa forma, está diretamente ligado
a própria ideia de princípio republicano. Mais alguma questão? Seria a implementação do Estado social pelo Judiciário um fator determinante para a judicialização da política? Essa pergunta é interessante, Adriana, porque de fato há uma conexão entre a ascensão do Estado social e o aumento da judicialização. Eu não diria que o Judiciário implementou o Estado social, mas há uma conexão no seguinte sentido: com com a implementação do Estado social, é fato que o poder público assumiu uma série de novas atividades, uma série de novas funções, ou estendeu o alcance das funções que já exercia. Notadamente, como se sabe, em matéria de direitos prestacionais, de atividades positivas em relação aos indivíduos. Com o aumento dessa atividade estatal e o aumento da complexidade da atividade estatal, ficou mais difícil para os poderes executivo e legislativo coordenarem de forma isolada e de forma taxativa toda a criação das normas relevantes para o atendimento do interesse público. Ou seja, com essa complexidade maior, acabou havendo uma certa transferência, um certo deslocamento de competências normativas do legislativo para outras instâncias, e aqui eu nem falo do judiciário, o exemplo tradicional e amplamente estudado são as agências reguladoras, mas o judiciário também absorve em alguma medida esse papel, e com essa transferência, com esse deslocamento, o que acaba acontecendo é uma certa dificuldade do legislador, ou a opção política expressa do legislador, em usar conceitos mais abertos, usar conceitos parcialmente indeterminados, que acabam potencializando a interpretação jurídica. Essa é uma conexão menos direta, menos óbvia entre as duas coisas, mas ainda assim uma conexão forte. No momento em que o Estado social aumenta a complexidade da vida em geral e, sobretudo, das atuações do Estado, isso acaba produzindo, de forma correlata, uma certa tendência a que os textos normativos, de forma geral, sejam mais abertos, abram um espaço maior de concretização num segundo momento, seja pela instância administrativa que os aplica, seja pela instância judicial que irá decidir as controvérsias. Nesse sentido, há sim uma conexão entre a judicialização, que é, como nós vimos, essa transferência ou o fato de se levar ao judiciário questões que antes não eram levadas ou que eram resolvidas prioritariamente em outras instâncias, com o aumento da complexidade decorrente do Estado social. Mais alguma indagação? Sim. Professor, referente aos conflitos existentes entre os poderes, qual medida o Estado poderia tomar para diluir tais problemas? Leonardo, essa é uma questão especialmente complexa, pelo seguinte: em primeiro lugar, a própria caracterização do conflito já é, em si, um pressuposto, já está assumindo que há um conflito frequente e recorrente. Em muitos casos, antes de se falar no conflito, há uma discussão de desenho institucional. Então, muitos dos temas que nós tratamos, abordamos nas aulas, e até que já foram suscitados aqui de alguma forma, envolvem, antes mesmo de se falar num conflito em casos concretos, que deve ser evitado, em geral, numa discussão sobre quem ocupa cada espaço. Portanto, na distribuição das atribuições e das competências entre os poderes estatais. Por exemplo, quando a Constituição previu medidas provisórias com muita abrangência, como foi no texto originário, isso não gerou necessariamente um conflito do Executivo com o Legislativo. Gerou um arranjo institucional que, por muitas razões, foi considerado inadequado. E, por isso, foi substituído com um novo arranjo institucional por meio das medidas provisórias, da Emenda Constitucional 32, que redefiniu o sistema. Portanto, antes de falar em conflito, temos uma questão de arranjo, de desenho das instituições. E dentro do desenho existente, podem haver conflitos, como acontece pontualmente.
Quer dizer, casos de fronteira em que é possível verificar uma tensão, uma dúvida quanto a qual poder deverá dar a palavra final ou a palavra a ser mantida. Esses conflitos, naturalmente, devem ser evitados. A Constituição prevê a independência e, como meta desejável, como ideal normativo, a harmonia entre os poderes. No entanto, é fato que alguns conflitos irão se concretizar ou se verificar apesar disso, e aí não é correto falar em um poder conduzindo a solução de forma isolada ou em um poder sendo o árbitro isolado, porque isso já colocaria uma imposição de dominação sobre o outro. O arranjo é dinâmico. Em alguns casos, o judiciário é deferente e deve ser deferente, como nós vimos. Em outros casos, o controle judicial é inerente ao sistema da Constituição. Com isso, terminamos esse primeiro bloco dos debates. No próximo bloco, retomamos a discussão com novas dúvidas dos acadêmicos. Voltamos ao Saber Direito Responde, mais uma rodada de questionamentos por parte dos acadêmicos aqui presentes. E menciono novamente o Gamaliel, a Adriana e o Leonardo. Dessa vez pergunto primeiro para o Leonardo, invertendo a ordem, se há alguma dúvida a mais. Professor, até que ponto a judicialização da política beneficia o povo e prejudica a harmonia entre os poderes? Leonardo, o ideal da ação estatal, de forma ampla, é o benefício do povo, o benefício da coletividade. Portanto, a premissa da qual se parte é a de que todos os poderes agem dentro das suas competências para produzir esse resultado. Naturalmente, quando há uma discordância entre eles quanto a qual deve ser a solução prevalente, é possível que se instaure uma dúvida, não só entre eles, mas também na sociedade, de qual é a melhor posição. Aqui é muito importante, quando se faz um debate público, que as questões não fiquem limitadas a cada ponto específico. Quer dizer, a judicialização deve ser pensada sobre cada um dos temas que são judicializados, ou não apenas sobre isso. Nós estamos discutindo, em primeiro lugar, um arranjo institucional. Portanto, todos nós teremos uma opinião concreta e específica sobre inúmeras situações em que o Poder Legislativo terá decidido muito bem, o Poder Judiciário terá decidido muito bem, e o Executivo também. Mas a questão precisa ficar também num segundo nível de abstração. Não basta cada decisão, é preciso olhar também como o arranjo se faz, como o sistema de decisões se faz. E aqui você menciona a possibilidade de conflitos. Os conflitos são uma parte do sistema, mas não são todo o sistema. Em grande parte, eles são inevitáveis em qualquer relação, e também em relações entre poderes. Mas o arranjo e o diálogo entre eles também é possível. É possível que da judicialização surjam iniciativas de resposta por parte dos outros poderes, que podem ser, em si mesmas, um avanço institucional. Por exemplo, é possível que a atuação judicial sobre um tema determinado chame a atenção dos outros dois poderes quanto a esse tema, quanto a aspectos relevantes desse tema que não haviam sido considerados até então. Isso acaba avançando o debate entre eles, dá origem ao que nós temos chamado de diálogo institucional. Há muitos bons exemplos disso, exemplos construtivos disso. Eu cheguei a mencionar durante a aula o exemplo brasileiro de fornecimento de medicamentos para doenças crônicas, sobretudo o caso da AIDS, um programa nacional que é amplamente elogiado em todo o mundo, que hoje foi incorporado pelas instâncias legislativa e executiva, mas que se originou de um conjunto de decisões judiciais que acabou deflagrando esse processo. Portanto, há espaço de construção entre poderes por meio da judicialização, e não só de atrito.
Nos Estados Unidos, por exemplo, houve um amplo conjunto de casos judiciais que levou a uma reforma das prisões. Ficaram famosos como Prison Reform Cases, os casos da reforma das prisões, em que sistematicamente juízes, sobretudo juízes federais, declaravam que determinadas questões específicas do regime prisional não eram aceitáveis à luz da Constituição e dos direitos. E esse movimento ganhou corpo e acabou sendo mais abrangente, inclusive, com iniciativas legislativas. Então, há um espaço de construção e não só de tensão nessa relação entre os poderes do Estado. Adriana, tem alguma pergunta a mais? Com relação à técnica da ponderação, queria saber quando é seria um momento ideal para a aplicação dessa técnica? Como nós vimos, Adriana, a ponderação é um método de aplicação dos princípios, sobretudo. É possível cogitar de hipóteses limite, de ponderação de regras, mas a hipótese tradicional envolve a ponderação de princípios. E, portanto, um sistema, um método no qual se verifica, à luz do caso concreto e à luz dos diferentes elementos normativos que incidem nesse caso concreto, ou que pretendem incidir, qual deles deve ter o peso preponderante e incidir em maior extensão ou até de forma exclusiva naquela circunstância. Esse tipo de avaliação é ampla. A ponderação, nesse sentido amplo, pode ser feita pelos três poderes e regularmente é feita pelos três poderes que interpretam a Constituição e extraem da Constituição fundamentos para as suas ações. Naturalmente se fala em ponderação tipicamente com o judiciário, e essa é a ponderação mais comentada, aquela que resolve um conflito concreto entre princípios que parecem se contrapor. Mas o legislativo também pondera em abstrato. Quando o legislador faz a opção por determinada concretização de um princípio, essa opção, inclusive, deve ter preferência, desde que seja minimamente razoável. Nós comentamos isso durante as aulas. Há inclusive, uma decisão do Supremo, na ADC 29, mencionando expressamente essa deferência que que o judiciário deve ter com as opções que o legislador tenha feito e que sejam sustentáveis, justificáveis à luz da Constituição. Quando o legislador faz a ponderação em abstrato e enumera determinado direito ou determinado resultado como preferencial, o judiciário deve ser deferente, a menos que haja uma invalidade prima facie ou uma invalidade naquela incidência específica. E Gamaliel? Professor, falando de exercício típico, existe um controle de constitucionalidade que é ligado à Constituição, presumo eu. Este controle ele corresponde à função típica da função jurisdicional? Gamaliel, você tem razão que o controle de constitucionalidade decorre da Constituição. No caso do Brasil, decorre de forma expressa e pontualmente prevista. Não há no Brasil a dificuldade que houve, por exemplo, nos Estados Unidos, que o controle não tinha previsão expressa. Portanto, foi basicamente construído pela jurisprudência constitucional. E aí, naturalmente, isso gerou uma necessidade de justificação muito mais intensa e muito mais precoce do que a nossa. Algo que desde o começo se pretendeu legitimar como uma aplicação normal do direito. E, portanto, como uma situação em que o juiz, para não aplicar a norma inconstitucional, privilegia a Constituição nesse conflito entre elas. No caso do Brasil, a coisa mais simples, porque a Constituição expressamente fez a opção pelo controle de constitucionalidade e fez de forma abrangente. Há inúmeros mecanismos de controle de constitucionalidade com diferentes abrangências e diferentes sistemas de processamento, legitimados diferentes e efeitos também diferentes. Portanto, o controle, de fato, está embasado pela Constituição. A sua pergunta é: o controle é uma atividade típica do judiciário ou uma atividade atípica? O controle incidental, aquele que é realizado nos casos concretos, como pressuposto para a decisão da questão de mérito, da questão posta em discussão, da lide, esse é mais claramente parte da atividade normal do judiciário.
parte da função jurisdicional na sua feição mais convencional. O que você tem aqui é um conflito submetido ao judiciário, e o judiciário, para dar uma resposta a esse conflito, precisa enfrentar uma questão prejudicial, que é a validade ou invalidade daquele ato que fundamenta a pretensão ou que a parte alega como defesa. Portanto, dentro do controle incidental, a questão é mais simples. No controle abstrato, há uma certa excepcionalidade em relação à função jurisdicional típica. Porque, como vocês sabem, como todos nós sabemos, a função jurisdicional típica é a resolução de conflitos de interesse, a resolução de lides. Portanto, de pretensões resistidas. Uma parte pretende uma coisa, a outra parte opõe alguma ressalva a essa pretensão, e o judiciário precisa resolver essa divergência, substituindo as partes e resolvendo a divergência com definitividade. No controle abstrato não há uma lide, não em sentido técnico tradicional, pelo menos. O que há é um juízo em abstrato quanto à validade ou invalidade da norma. Então não é tipicamente a função jurisdicional, mas foi amplamente incorporada à função do Poder Judiciário, não só no Brasil como no mundo. A jurisdição constitucional se estendeu, se quase universalizou, possível dizer, e portanto, nesse sentido, o controle jurisdicional, inclusive abstrato nos países em que ele é praticado, como no Brasil, se incorporou a essa atividade tradicional e esperada do Poder Judiciário, embora fuja um pouquinho aquela função jurisdicional tradicional. Tá certo? Com isso, nós encerramos esse segundo bloco do Saber Direito Responde. Foi muito proveitoso para mim poder ouvir as indagações de vocês. Elas trazem pontos que não foram devidamente suscitados por falta de tempo ou porque outros acabaram ocupando um espaço maior. E, mais do que isso, elas mostram a aplicação prática da teoria que foi analisada. É um grande prazer ter participado. Espero que todos tenham feito proveito dessa semana que passamos juntos falando de separação dos poderes e judicialização. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.